Muito bem-vindo. Se você chegou nesse canal, você gosta de política. Se inscreva e, se gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. Um grande abraço e vamos ao vídeo. Muito bom dia. Hoje é domingo, dia 7/6/2020, agora são 12h26. Vocês sabem que o governo federal, agora, alguns dias atrás, aí envergonhado e tudo mais, em função do andamento da pandemia Covid-19, né, que o presidente Bolsonaro lá atrás, no começo de maio, no começo de março, tinha previsto que seriam simplesmente, no máximo, 800 pessoas mortas. O ex-ministro da Saúde, Osmar Terra, tinha feito uma outra adivinhação, uma previsão, que morreriam entre 790 e 900 pessoas, muito parecido com o H1N1. Hoje nós estamos aí já quase batendo a casa dos 40 mil. Por causa desses números lá anteriormente que eles já haviam previsto, subestimando completamente a pandemia, na verdade negando. Tanto é negando que o nosso presidente, o tempo todo, ele não via necessidade do isolamento social, achava que ia derrubar a economia, o que ele, na verdade, tem razão, mas se tornou necessário. Ele boicotou o tempo todo o ex-ministro Mandetta de todas as formas que ele podia, por questões de ciúme e divergências com relação a essa visão. Depois, em outro momento também, por causa do, para ele, milagroso cloroquina, o hidroxicloroquina, que acabou se mostrando uma grande panaceia, e aí ele, de uma forma inteiramente, digamos, precipitada no mínimo, para não dizer amadora, obrigou que o laboratório do Exército produzisse 2,5 milhões de unidades de cloroquina, que acabou sendo feito de uma forma desnecessária, e até hoje essa história da cloroquina ela prossegue, enquanto o mundo todo, como a França, por exemplo, já abandonou, o Reino Unido abandonou também, por causa dos efeitos totalmente adversos da hidroxicloroquina no primeiro momento, especialmente para as pessoas cardíacas, e também porque se verificou nesses países, com extensos estudos, que não havia estatisticamente um efeito benéfico que, em relação à questão do custo para o paciente e dos possíveis efeitos benéficos, assim o justificasse. Mas aqui o Brasil é sempre um país ímpar nessas questões, especialmente agora no governo Bolsonaro, que se mostra extremamente negacionista. Nessa jornada negacionista, aqui só historiando um pouquinho, ele se mirou, como sempre, no ídolo dele, a qual ele então jurou bandeira, fazendo uma reverência à bandeira, que foi a bandeira americana de Trump. Trump, depois, então, evidentemente, diante dos números que começaram a assolar os Estados Unidos, também abandonou essa postura negacionista de vamos deixar o país aberto, e se isolou no confinamento social, lá sendo, na média, 8 em cada 10 americanos em casa. Resultado disso, mesmo assim, é que os Estados Unidos já passaram de 100 mil mortos. Aqui no Brasil, a primeira morte foi em 26 de fevereiro, e nós temos o último dado dia 6/6, já com 36 mil mortos. Óbvio que esses números não são nada agradáveis, especialmente no momento com o qual o presidente Bolsonaro é bombardeado por todos os lados em função da sua atuação pífia, errática, confusa e divisionista do Brasil. E aí ele teve a ideia mágica, junto com o novo ministro, que não é ministro da Saúde, um general que nem se conhece, Pazuello, resolver então esconder os dados. Nós tínhamos um site do Ministério da Saúde extremamente bem montado aí na gestão do Mandetta, com dados extensos e bastante transparência para a sociedade toda, envolvendo o acompanhamento do dia a dia de todos os números, tanto regionais quanto nacional, e com as devidas inserções gráficas mostrando as tendências. Nosso presidente, então, nessa visão dele
Agora não mais negacionista, porque agora ele não fala mais que é uma gripezinha, mas ele se irrita com o assunto, óbvio, porque a máscara da negação caiu por terra, ela foi desmascarada, e foi desmascarada de uma forma a mais dramática possível para a nossa nação. Ela foi desmascarada em cima de mortes. Em cima de mortes, com certeza, grande parte dessa responsabilidade, infelizmente, eu como brasileiro tenho que dizer isso, pesa em cima dos ombros do senhor Jair Messias Bolsonaro, sim, porque no momento em que durante esses quase 4 meses ele se portou de uma forma não digna para o cargo, contrariando as orientações da Organização Mundial de Saúde, contrariando o ministro Mandetta e também o ministro que se seguiu, que não aguentou, logo saiu, porque não ia compactuar com as, digamos, bizarrices do presidente Bolsonaro. Ele implicitamente e explicitamente, e aí eu digo isso com todas as letras, com tranquilidade, estimulou que as pessoas então não dessem a devida importância ao coronavírus, ao Covid-19, que se expusesse acreditando que estaria isenta, como citou o próprio presidente, né, uma ótima forma que ele nunca pegaria o Covid e se pegasse não aconteceria nada com ele. O resultado disso são mais de 36 mil mortes no Brasil, indo agora já para 40 mil, com toda certeza, já ultrapassando isso, sabe-se lá quanto. Isso ainda se falando em dados oficiais, porque esses dados estão totalmente subnotificados, sendo essa subnotificação entre 11 e 17 vezes, dependendo do cálculo que se faça. Portanto, os números representam simplesmente da ordem de 1/10 dessa tragédia nacional. E essa tragédia nacional, então, em grande parte, é sim devida ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que a sociedade civil, algumas pessoas mais de expressão nessa sociedade, elas já apontam a necessidade de submetê-lo a um tribunal internacional por genocídio do seu próprio povo, o que eu estou plenamente de acordo que isso seja feito. Mas essa visão negacionista, agora nos últimos dias, criou uma grande confusão, porque no momento que se retirou os dados consolidados do Ministério da Saúde, os dados têm que ser apurados. Evidentemente, a sociedade brasileira não pode ficar à mercê das vontades e, mais uma vez falando, das bizarrices de digamos, um militar da reserva que, de uma forma intempestiva e achando que ainda está dirigindo uma tropa, ele resolve que assim não quer que a população saiba da tragédia que ocorre a todo momento. Isso, então, mais uma vez, coloca em grande risco a sociedade, em grande risco eu, você e todos aqueles que são brasileiros e que talvez não estejam tão imunes aí como o valente ex-tenente promovido na reserva a capitão Jair Messias Bolsonaro. Essa motivação, então, e também uma forma da minha própria reflexão, eu tenho alguma formação, digamos, de engenharia, sou engenheiro com algumas titulações a mais, e nós fizemos algumas projeções além do acompanhamento de todos os dados oficiais do Ministério da Saúde e também agora, nos 2-3 últimos dias, os dados aí das secretarias estaduais de saúde em função da retirada aí do governo federal dos valores consolidados, como se isso pudesse esconder essa realidade perversa. Então, queria começar mostrando para vocês aqui essa planilha. Essa planilha que vocês estão vendo, eu chamei de Pandemia Covid-19 Datasheet. Aqui são os dados do Ministério da Saúde, os dados oficiais. A primeira morte no Brasil se deu aqui no dia 26 de fevereiro, então eu contabilizei isso como dia 1. Tá?
Aqui estão todos os dados tabulados. Voltando aqui, os dados tabulados são o número de infectados acumulados, os novos casos, o dia da infecção, começando de 1 e aí em sequência, e também essa escala aqui, que é um logaritmo do número da infecção. E vocês vão entender um pouquinho mais à frente o porquê disso. Então, nós começamos lá no dia 26 e temos 2 marcos aqui para essa nossa fala, que vão ser o dia que eu chamei de dia 105. O dia 105 vai se dar agora em 10 de junho de 2020. Aqui ainda não está, nós não chegamos ainda. Nós estamos no dia 101, ou seja, a data de ontem, aonde, como eu falei, nós tivemos então já o total, infelizmente, de 36.062 óbitos de brasileiros. A maioria deles, eu creio que não precisariam morrer. O outro dado também que a gente vai fazer uma estimativa aqui é o do número 120, que aí seriam então as 4 meses de pandemia que eu falei. Então seria no dia 25 de junho de 2020. Nós tínhamos feito também uma projeção anterior no número 90. O número 90 ele se deu aqui em 26 de maio. Então agora eu queria mostrar aí para os senhores as projeções que nós fizemos aqui em termos gráficos. Mas antes de mostrar essa projeção, eu queria que vocês entendessem como essa tabela aqui se reflete nesse gráfico aqui que eu estou agora iluminando parcialmente. Eu deixei essa planilha de eixo aberta de propósito. Então vamos aqui ao gráfico. Esse gráfico aqui traduz então esses números. Então aqui está a planilha. Essa curva daqui então é a curva justamente daqueles valores que eu mostrei para vocês. Aqui estão os infectados, tá? Tá nessa coluna aqui, começando de 0 até lá 800 mil, e aqui estão os dias. Então, os dados estão lançados aqui numa planilha Excel e é simplesmente feito um gráfico XY que uma pessoa qualquer que usa Excel sabe. Vocês veem que essa é uma função, essa função é chamada de função assintótica. Função assintótica. Eu vou mostrar aqui um outro exemplo antes de a gente explicar isso. Aqui também é uma função assintótica também, mas nesse caso aqui a gente já está numa função exponencial. Então, se eu pegar aqui os dados, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui já são os dados de uma função exponencial, tá? Se eu tirar aqui a escala logarítmica dessa função, eu tenho aquele mesmo comportamento assintótico que eu tinha mostrado lá atrás, tá? Então, quando eu ilumino aqui, eu habilito a escala logarítmica, ele vira uma reta, e quando eu retiro, ele vira uma função exponencial, como essa que está mostrada. Então, as duas são função exponencial, tá? O que está variando aqui, vocês devem estar vendo nesse gráfico, é simplesmente o valor da ordenada. Aqui nesse caso eu tenho 1000, 100, 10 e 1, que são números logarítmicos, e aqui eu tenho os números em sequência. Entendido isso, a gente vai voltar aqui à planilha original. Essa planilha aqui então é a mesma planilha que eu mostrei para vocês lá agora na função exponencial, só para exemplificar. Então aqui estão os números da planilha e aqui está a função então exponencial. Se eu agora aplicar uma função, uma escala logarítmica, se eu habilitar a escala logarítmica, vocês vão ver que não dá aquele comportamento reto, daquela reta que eu tinha mostrado antes. Tá? Aqui nesse caso aqui, se eu repetindo, eu tenho uma reta, e aqui não. Tá? Então, aqui nesse caso aqui, quando eu tiro, eu tenho a função da exponencial, e aqui quando eu coloco, eu não tenho uma reta. Mas, se nós olharmos com atenção, a gente vai ver que existem aqui alguns segmentos como se fossem de reta. Eu acho que dá para mais ou menos entender isso com uma boa vontade. No início, eu tenho até essa data aqui,
seria o 21º dia, ou 22 dias por aí, eu tenho uma função reta. Aqui, entre esse dia 22 talvez, e até esse aqui, 46 mais ou menos, eu também teria uma outra função reta, mais uma função reta e mais uma função reta aqui e mais uma quarta aqui. Ou seja, é como se essa função que eu antes tinha colocado dessa exponencial, ela tivesse, digamos, sendo atenuada com o tempo. Tá? Imagina, aqui eu tenho ela muito mais inclinada em relação ao tempo, ou seja, à medida que o tempo passa, o número aqui aumenta muito. Nas outras funções, o tempo passa e o número já aumenta menor, o que é um bom sinal. Não é isso? Muito bem. Então, esse comportamento que vocês estão vendo aqui, eu então pude separar em segmentos. Porque se eu for fazer um cálculo, não me interessa aqui esse comportamento logo no começo, me interessa mais a tendência do final. E é isso que a gente vai mostrar aqui agora, nesse outro gráfico. Antes de passar para aquele gráfico, o gráfico derradeiro, eu vou mostrar dois segmentos, os dois últimos segmentos daquele. Aqui se dá após o dia 11 de abril. Dá para vocês, com boa vontade, perceberem que eu também tenho um segmento bem definido aqui, tá? E aqui, a partir desse dado, eu continuo sendo bem definido, mas com uma inclinação diferente. Esse número aqui é o chamado fator de correlação. Ele mais ou menos mostra o quanto seria um erro em relação à previsão. Aqui no caso anterior, se eu fosse olhar a mesma função, o fator de correlação seria perfeito, seria 1, não haveria erro nenhum. Claro, eu fiz números que não eram números reais, número que eu calculei, não é? Número de uma projeção calculada. Aqui estão os números reais, aqui estão os logarítmicos. Então, simplesmente, o coeficiente de correlação tem que ser 1. Então, é uma reta perfeita. Então, quando a reta é perfeita, o número dá 1. Tá? Mas, quando a reta é real, o número dificilmente vai se aproximar de 1. Entretanto, quanto mais próximo ele estiver de 1, maior é o acerto entre os dados reais e os dados da previsão. Então, aqui nós temos um bom número. Eu tenho 0,9942, mesmo quando eu olho aqui no gráfico e vejo aqui que a partir desse ponto aqui de tendência, eu tenho uma outra reta. Eu tenho duas retas, claramente duas retas. E aqui nós temos agora, aqui a partir do dia 11 de abril, e aqui nós temos agora a partir do dia 15 de abril. Dá para perceber o mesmo comportamento. Entretanto, os parâmetros que vocês veem aqui dessa equação são ligeiramente diferentes. Mostrado isso, nós vamos então agora para esse último segmento aqui isolado, que é o segmento mais atual, ou seja, já é uma função exponencial, mas um pouco mais atenuada, ainda bem. Não é? Nós tínhamos a previsão que nós começaríamos a, digamos, reduzir a virulência da infecção Covid-19 a partir de junho. A gente já está no meio de junho, e parece que isso já está acontecendo desde o dia 26 de maio, mais ou menos, dia 9 de maio, na verdade. Esse número aqui, dessa inflexão, é do dia 9 de maio. Foi quando realmente essa curva aqui começou a cair. Entretanto, lembrando que aqui eu tinha outros ramos anteriores mostrando que após aqueles primeiros 20 dias iniciais, quando começou a haver então o chamado isolamento social, então gradativamente essa virulência vem diminuindo. Óbvio, nós temos então o isolamento social, que é, por sinal, o que o presidente Bolsonaro o tempo todo insiste em abandonar. Se nós tivéssemos abandonado o isolamento social, nós não teríamos nós não teríamos esse comportamento aqui. A gente teria uma reta aqui direto. Esse comportamento aqui, agora voltando aqui um pouquinho para explicar a vocês, se deve em função do isolamento social. No início, eu não tenho isolamento social,
o Brasil é pego de surpresa, e aí o número de infecção sobe de uma forma exponencial muito rápido. Aqui. Depois do isolamento começa, não é? Ele começa a ser implantado, claro que foi dado gradativamente ao longo do país, e aí esse comportamento começa então a diminuir, embora a exponencial ainda se mantenha. Acho que ficou bem entendido isso. Então nós estamos aqui nesse último ramo e vamos fazer agora uma projeção. Nós já tínhamos feito uma projeção, tá, de alguns dias atrás em outro dos nossos vídeos. Aqui está a última curva, tá? Ainda com o bom coeficiente de correlação, 0,9964. Lembrando que a perfeição aqui seria 1,00. E a projeção que nós fizemos do dia 90, ou seja, 26 de maio de 2020, ela foi de 407 mil infectados. Aqui a gente está trabalhando com o número de mortos. Até porque os números de mortos são, digamos, inteiramente díspares aqui, né? Óbvio que os 36 mil não refletem o número de mortos em face do Covid-19. Todo dia nós estamos vendo aí milhares e milhares de casos onde simplesmente se atribui a morte a insuficiência respiratória aguda e outras causas mais de origem pulmonar. Óbvio que isso é o Covid-19, é óbvio, não há como negar isso, até porque de um momento para o outro, de um ano para outro, a gente não pode ter, como por exemplo agora em São Paulo, 70%, 69% a mais de óbito no mesmo mês. É óbvio que isso está associado à pandemia Covid-19, mas não é contabilizado, porque o Brasil, infelizmente, ou para negar a pandemia, ele não faz um teste de Covid-19 como é feito nas outras nações, ou seja, um teste estatístico na população. Ele só analisa, quando analisa, aquela pessoa que vai à unidade hospitalar é testada Covid-19, se interna ou volta para casa. É isso que é feito. Evidentemente, isso traz uma subnotificação gigantesca, como essa que a Escola de Medicina da USP, por exemplo, apurou entre 12 e 17 vezes. Então, se eu pegar um fator, por exemplo, só de 10 vezes, esse número de 391 aqui, 1.222, no dia 26 de maio, nós já teríamos aqui, então, quase 4 milhões de pessoas infectadas no Brasil, se eu pegar 10 vezes. Tá? Então, mas voltando aqui à nossa estimativa, nós tínhamos estimado no dia 26 de maio, na data 90, 407 mil, e nós ficamos então, o dado real depois foi de 391.222. Eu acho que para uma estimativa de uma função de infecção em progresso, em franco progresso, dia a dia, e com as incertezas do Brasil, foi um número muito perto da realidade. A gente tem aqui um erro em relação aos 407 mil de baixo. Nós temos aqui temos 15 mil de erro. A gente tem um erro realmente bastante baixo. Mas o que interessa mesmo aqui também é agora a projeção que nós estamos fazendo em função dessa verdadeira confusão que o presidente ex-negacionista, porque agora ele não nega mais, agora ele simplesmente quer esconder os dados, Jair Messias Bolsonaro. Nós temos aqui o dado do dia 105, eu já fiz de propósito, 15 dias e 15 dias até chegar aos 4 meses. Então o dia 105 vai ser de junho de 2020. Nós estamos fazendo uma previsão daqui de 859.211 infectados. Vamos ver aqui aonde vai ser o dia 105. O dia 105 vai ser uma terça-feira, 9 de junho. Tá? 9 de junho. Nós vimos agora um grupo fazendo uma previsão para sexta-feira, 12 de junho, de 925 mil. 925 mil. Nós até podemos fazer o cálculo aqui ao vivo e a cores para vocês eu vou até fazer, embora esse vídeo vai ficar um pouco mais longo. Então eu fiz aqui
para o dia 105, 859.211, e para o dia 20, mais do que o dobro, 1.881.914. Esse número aqui, o 120, evidentemente é mais temerário, porque aquela função da exponencial, evidentemente, ela pode cair ainda na sua impressão mais um pouco. Então, provavelmente a gente vai ter um erro maior aqui nesse dado de 120. Entretanto, eu acredito que o dado 105 daqui a poucos dias vai ser realmente bastante próximo aí, vai ser o dia 10 de junho, bastante próximo dos 859. Então, vamos pegar aqui, de novo, até agora fazer aqui, não é ensaiado, vamos ver, eu falei 925 mil, né, lá da referência que eu vi, agora de um grupo fazendo cálculo. Na sexta-feira da semana que vem, então, é o dia 107. É o dia 107. Esse é o dia 107 aqui na minha planilha. Tá? Então, o que eu faço? Eu simplesmente aqui nessa equação, eu vou supor, nós estamos no dia 107, o dia 105, pela minha estimativa, 859, e o dia 120, 1.881. Eles previram, então, eu vou botar aqui na edição essa referência. Tá? Eu não tenho como abrir aqui a tela agora, senão seria muito complicado, congestionaria muito esse vídeo. Eu vou aqui, então, o dia 120 aqui é muito simples, o dia 107 aqui é muito simples. Eu entro com 107 nessa função, tá? E calculo agora o quanto é de logaritmo. Vocês não estão vendo, mas eu estou com a minha máquina de cálculo à mão através do meu celular. Então eu entro 107 vezes 0,0227 mais 3,5506. Isso eu tenho a função logarítmica. Isso dá 5,9795. Agora eu vou abrir a minha calculadora. Aliás, ela já está aberta. Tá? E agora eu vou apagar aqui e vou digitar esse número que eu falei, 5,9795, e vou fazer agora a função inversa da função logarítmica decimal, que é 10 elevado a x. Eu achei 953.894 para o dia 107. O outro grupo, lá que eu vou colocar aqui a figura, achou então nas projeções deles 925 mil. Vê que a gente está muito próximo do outro. Se eu pegar, vou fazer até um cálculo aqui. Eu vou pegar 925 menos, eu vou arredondar aqui, 954. Eu tenho 29. Então, se eu dividir isso por 954, eu tenho um erro percentual. O erro percentual entre a minha estimativa para o dia 107 e a estimativa do grupo que eu já coloquei agora nessa altura do campeonato, a figura para vocês verem, deu de simplesmente 3%. Então, os dois cálculos batem muito próximos um do outro. Vou fechar aqui essa coisa do gráfico. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Essa estimativa, a situação é muito grave. Nós não chegamos ainda nem de longe em alguma tendência de patamar. Entretanto, eu vejo aí que essas retas aqui a partir da função exponencial, elas ficam cada vez menos íngreme, o que significa que quando ela tiver aqui uma linha plana, o número de mortos, o número de recuperados vai ser igual ao número de mortos. Aí nós vamos estar no platô real. E quando o número de recuperados for maior que o número de infectados por dia, a gente vai estar numa escala descendente.
Então, é esse o gráfico que eu queria trazer para vocês, tá aqui nessa reflexão que o nosso canal fez. Então, hoje ficamos por aqui. Um grande abraço, tudo de bom, um ótimo domingo.